Vem para análise a pergunta: Putin é um ditador? A pergunta exige uma pesquisa profunda. A resposta que eu trago a partir da pesquisa que realizei é a seguinte: não, não e não. Putin não é um ditador. Eu finquei a pesquisa em quatro bases, quais sejam a Constituição Russa, a composição atual do parlamento russo, os índices de aprovação, quer dizer, de legitimidade do governo Putin ao longo de todo o período em que está à frente da Federação da Rússia, e, por fim, a postura, tanto no panorama interno quanto internacional, do Partido Comunista, que ele faz oposição no que toca à decisão mais drástica tomada nos últimos anos por Putin, que é a intervenção militar no leste da Ucrânia. Siga nosso itinerário argumentativo. A Federação da Rússia é dotada de uma constituição democrática, e não há notícia de que Putin tenha alçado ao poder, de que a assunção de Putin ao poder, a cabeça, a chefia do Estado russo, tenha se dado por uma ruptura constitucional, quer dizer, por um golpe de Estado, por um câmbio de regime, por, uma, por um sequestro das instituições, por uma atuação de eliminação de oponentes. Vamos para o segundo item da nossa argumentação. Mais importante do que uma mera declaração constitucional de independência dos poderes, de respeito à democracia, aos direitos humanos, de eleições periódicas, mais importante do que tudo isso é nós verificarmos se há ou não, e a resposta desde logo é que há, uma pluralidade da representação do povo russo no parlamento, quer dizer, a pluralidade da atual composição da Duma russa, equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Muito bem, vamos então conferir quantos membros tem o parlamento russo. Tem 450 membros, dos quais 326 formam a maioria chamada Rússia Unida, que é o partido governante, o partido de Putin. E quem é a segunda força? É composta pelo Partido Comunista da Federação da Rússia, que é um partido de oposição interna a Putin e que tem 58 cadeiras e está à extrema esquerda do governo russo. Mas o bloco de esquerda contempla também outros integrantes mais para o centro, que também fazem oposição a Putin. E também há partidos à direita de Putin que fazem oposição ao atual governo russo. Vamos ao próximo item. Muito bem, verificamos que há uma Constituição democrática, que há um convívio com a oposição, que não houve, como aqui no Brasil em 64, cassação coletiva de mandatos parlamentares, não há um fechamento do Congresso. O Congresso funciona normalmente com forte presença de cadeiras de representantes da oposição, inclusive da sua segunda maior força, que é o Partido Comunista. Vamos para o terceiro pilar da nossa argumentação: os índices de popularidade de Putin. Por que é importante aferir a popularidade de Putin? Porque mais importante do que as declarações oficiais é a legitimidade do exercício do poder. Ver se esse poder encontra guarida, adesão, apoio popular. Então, de 1999 a março de 2023, Putin esteve à frente do governo russo em diferentes posições, quer como primeiro-ministro em alguns períodos, quer como chefe de Estado, vale dizer, presidente da República, como é atualmente, como já foi em períodos anteriores. Vale lembrar que a Constituição russa diz, no presente momento, pela sua atual redação, que o mandato presidencial é de 6 anos, podendo ser renovado por um período consecutivo. Então, um presidente pode estar à frente, à cabeça do Estado russo,
por 12 anos consecutivos. Muito bem, o gráfico que eu trago para vocês diz assim, ó, os índices de aprovação de Putin, e eles são, numa linguagem bem brasileira, simplesmente índices lulescos. Ou seja, eles andam sempre numa média de 70, pendendo mais para 80%. Quando baixa, nunca baixa para menos de 60%, tendo chegado a quase 90% ao longo de todo esse período. E a reprovação nunca vai a mais de 20%. Raramente chegou em 30% em alguns momentos, como por exemplo durante a pandemia de Covid-19. O quarto ponto, já nos direcionando para o final do nosso itinerário argumentativo, é referente ao posicionamento oficial do Partido Comunista da Federação da Rússia, francamente favorável à operação militar especial no Donbás e adjacências da fronteira leste da Ucrânia, decisão tomada por Putin em fevereiro de 2022, do ano passado. O Partido Comunista, apesar de alguns membros votarem contrariamente, aderiu de modo oficial, enquanto bancada e enquanto partido, à decisão do Putin. Na verdade, não aderiu. O partido vinha demandando há muito tempo que Putin tomasse essa decisão de intervir no leste da Ucrânia em favor da etnia russa, de língua russa, que vive no Donbás, que é a maioria da população do Donbás. Vamos então ler a íntegra da nota oficial pela sua importância, pela sua robustez, pela sua pertinência ao tema proposto neste momento. Nota oficial do Partido Comunista da Federação da Rússia. Essa nota é de fevereiro de 2022. A militarização da Europa Oriental após a dissolução do Tratado de Varsóvia é um fato. Os projetos agressivos de Washington foram demonstrados no processo de destruição da Iugoslávia. Os planos dos Estados Unidos e de seus satélites da OTAN de escravizar a Ucrânia não devem ser realizados. Estes planos agressivos criam ameaças críticas para a segurança da Rússia. Ao mesmo tempo, eles contradizem de forma flagrante os interesses do povo ucraniano. Os Estados Unidos procuram aumentar suas vantagens competitivas no mundo global a todo custo. Não é desencorajado pelo fato de que sanções contra a Rússia, o torpedo do Nord Stream 2 e a ameaça de guerra na Europa significam perdas econômicas pesadas para os países da zona do euro. É particularmente importante que os povos do mundo tomem consciência da natureza aventureira da política de Washington e recordem a experiência de amplos movimentos anti-guerra. O desdobramento de tal movimento asseguraria a solidariedade com os povos amantes da paz da Rússia e da Ucrânia e protegeria seu direito ao desenvolvimento independente. O Partido Comunista da Federação da Rússia procede da necessidade de desmantelar os resultados de muitos anos de esforços para bandeirizar a Ucrânia. Aqui uma breve interpolação no texto da nota oficial. Bandeirizar a Ucrânia significa nazificar a Ucrânia. Bandeirizar é um termo específico que se refere a Stepan Bandera, um líder colaborador nazi da Ucrânia no período prévio à Segunda Guerra Mundial. Então, retomando, necessidade de desmantelar os resultados de muitos anos de esforços para bandeirizar a Ucrânia. A verdadeira política em seu território é ditada de muitas maneiras por nacionalistas raivosos. Eles aterrorizam o povo ucraniano e impõem às autoridades um rumo político agressivo. Ao ceder a esta pressão, Zelensky traiu os interesses de seus compatriotas, inclusive ao incorporar na folha de pagamento do exército o batalhão Azov, que o elegeram como presidente de paz em Donbás e de boas relações de vizinhança com a Rússia. Na situação em que a Federação Russa tomou uma posição em defesa do povo do Donbás, é necessário prestar toda a assistência possível aos refugiados e à população civil, do DPR e do LPR. Outra interpolação na nota oficial, no texto da nota oficial. Está se referindo à República Popular de Donetsk e à República Popular de Lugansk,
que são regiões, que são repúblicas autodeclaradas localizadas na região do Donbás, que romperam com o regime de Kiev e aderiram à Federação Russa. Portanto, não cabe, desde logo, dizer que há uma invasão russa na Ucrânia, porque mais importante do que o princípio de direito internacional da integridade territorial é o princípio da autodeterminação dos povos. Apelamos para que nossa sociedade lhes preste todo o apoio necessário. Não cabe, no estreito limite da pergunta proposta, fazer uma análise de direito internacional neste momento sobre a autodeterminação do povo do Donbás. Caso seja interesse do público, poderemos voltar a este tema num outro momento. Retomando a nota oficial. Impelir os provocadores de Kiev à paz e conter a agressividade da OTAN tornou-se um imperativo da época. Somente a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia pode garantir segurança duradoura para os povos da Rússia, Ucrânia e de toda a Europa. Consideramos importante fazer amplo uso dos métodos da diplomacia popular e da cooperação humanitária para proteger a paz e impedir o ressurgimento do fascismo. A posição estratégica do Partido Comunista da Federação da Rússia é bem conhecida. A principal garantia de paz, esforço criativo e desenvolvimento é o movimento pelo caminho do progresso social e da justiça social, o caminho do socialismo. Presidente do Comitê Central do Partido Comunista da Federação da Rússia, Gennady Zyuganov. Vamos então para as considerações finais dessa breve explanação. Não cabe dizer que há uma ditadura na Rússia, muito menos que há uma ditadura sanguinária, nem sob uma matriz liberal democrática. A resposta à pergunta se Putin é ou não um ditador não passa por aderir à matriz liberal democrática. Se bem que devemos lembrar a dupla moral das democracias liberais ocidentais, que consistem em apontar ofensas a direitos humanos na periferia do capitalismo, quando as próprias democracias ocidentais, leia-se Estados Unidos e Europa Ocidental, não dispensam aquilo que poderíamos chamar de um quartinho nos fundos, onde se pratica a tortura nos autodeclarados regimes democráticos. Portanto, a matriz liberal-democrática não serve de régua para desqualificar a legitimidade do atual governo russo. Isso deve, então, ficar bem claro. A título de considerações finais, a resposta à indagação que ora nos ocupa não admite a régua das democracias liberais do Ocidente para desqualificar a legitimidade da atuação de Putin, principalmente tendo em vista os inúmeros genocídios perpetrados ao longo dos séculos pelo imperialismo colonial ocidental. E espero ter contemplado a pergunta proposta.